A NR24 diz quais devem ser as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Será que na sua empresa essas condições estão sendo respeitadas? Nos banheiros, por exemplo, a lei diz que é preciso ter um sanitário de no mínimo 1 metro quadrado para cada 20 operários. Deve haver banheiro para homem e para mulher separadinhos. A limpeza deve ser constante para que as instalações permaneçam sem odores durante toda a jornada de trabalho. Os chuveiros devem ter água quente, um para cada grupo de 10 trabalhadores. Nas indústrias de gêneros alimentícios, o isolamento dos banheiros e vasos sanitários deve ser rigoroso para evitar poluição ou contaminação. É o que diz a lei. Professores, cientistas, pesquisadores e também os encarregados de ensaios e testes de qualidade de amostragem nas empresas são profissionais que estão sob riscos constantes. Esses profissionais muitas vezes trabalham em laboratórios químicos improvisados e que não oferecem segurança. A Fundacentro abre as suas instalações para o Linha Viva, mostrando como deve ser um laboratório seguro para o trabalhador e também para o meio ambiente. Um equipamento básico e fundamental em laboratório é a capela de exaustão. Só aqui, o químico pode abrir e manusear, em segurança, substâncias inflamáveis que liberam vapores e tóxicas. Isto porque a capela de exaustão chupa os gases do ambiente, levando-os para fora. Se não usar a capela, quem vai respirar esses vapores que saem do seu trabalho de laboratório é o operador, o laboratorista. E isso pode ter consequências mais graves possíveis, se ele estiver respirando uma substância cancerígena ou uma substância altamente irritante. Uma capela de exaustão competente precisa ter um motor do lado de fora para não transmitir ruído excessivo. No final da tubulação, antes do motor e da ventoinha, é preciso instalar um filtro de carvão para reter os vapores orgânicos e não contaminar o meio ambiente. As paredes devem ser de cerâmica e a janela basculante deve ser de vidro temperado, resistente a impactos. As instalações elétricas, os controles de água, gás e ar comprimido devem ficar do lado de fora. O gás, por exemplo, deve ter os cilindros fora do laboratório, em local trancado e longe de fontes de calor e luz direta. Produtos químicos que precisam refrigeração no laboratório não devem ser guardados em uma geladeira doméstica, principalmente produtos voláteis como solventes. Mesmo vedados, eles acabam formando uma atmosfera própria dentro da geladeira e podem provocar uma explosão. O refrigerador de laboratório tem o motor e o sistema elétrico do lado de fora. Se a instalação elétrica é interna, quando acaba a luz e a luz volta, dá uma faísca e acaba explodindo a geladeira. A porta da geladeira voa longe e se tiver alguma coisa combustível próximo, o laboratório pode pegar fogo. A montagem das bancadas de um laboratório precisa obedecer a algumas regras de segurança. Devem ser perpendiculares às janelas para não receber luz incidente. As paredes precisam ser claras. O piso liso, mas antiderrapante. As bancadas precisam ser de material resistente à corrosão. As portas de entrada devem ser duplas e com visor de vidro. O laboratório não pode ser uma coisa improvisada. A gente não pode pegar uma garagem, um quarto abandonado e resolver transformar em laboratório. O laboratório tem que ser uma coisa planejada, tem que se saber exatamente o que se vai fazer nesse laboratório, que tipo de produto químico que vai ser usado, tem que ter planejamento para descarte de material, tem que ter planejamento para recebimento, para armazenagem. As estatísticas sobre acidentes do trabalho no Brasil são precárias. Na maioria das vezes, o atendimento médico não registra que se trata de acidente do trabalho. Segundo o Anuário da Previdência, em 93 ocorreram mais de 400 mil acidentes que mataram mais de 3 mil trabalhadores e incapacitaram cerca de 17 mil. De acordo com estimativas da Fundacentro, o número de acidentes chega a ser quase 4 vezes maior, cerca de 1.550.000 acidentes em 93. Isto significa que mais de 70% dos acidentes do trabalho foram subnotificados. A medicina do trabalho tem no médico Diogo Pupo Nogueira um dos seus mais respeitados mestres.
Numa recente palestra no 4º Congresso Latino-Americano de Saúde Ocupacional em Curitiba, o professor Pupo Nogueira falou da realidade atual e o futuro da medicina do trabalho no Brasil. E é sobre este tema que nós vamos conversar com o Dr. Pupo Nogueira aqui no nosso Linha Viva de hoje. Dr. Nogueira, bom dia. Bom dia. O senhor não acha que o Estado, a universidade e até a própria sociedade civil no nosso país tem uma visão muito distanciada das relações entre saúde e trabalho no Brasil? Falando, em primeiro lugar, a universidade, por eu estar nela, a universidade, pelo contrário, tem dedicado uma atenção muito grande nesse sentido. Basta dizer que nasceu a medicina do trabalho na Faculdade de Saúde Pública da USP, quando o professor Benjamin Alves Ribeiro, que era o professor da cadeira, tendo vindo dos Estados Unidos com um conhecimento muito grande, ele iniciou, então, o ensino da medicina do trabalho na universidade. E a partir deste início, tem se estendido bastante. A universidade, como um todo, tem se dedicado a uma série muito grande de problemas, como trabalhos em turno, trabalhos noturnos, riscos de acidente. E portanto, a universidade, pelo contrário, ela está muito bem, atendendo muito bem ao problema dos acidentes de trabalho. E o Estado e a sociedade estão distantes? Um exemplo típico da distância do Estado em relação a ela é, por exemplo, o número de fiscais do trabalho nas delegacias regionais e no próprio Brasil. O número deles é tão pequeno que mesmo uma inspeção de empresas para verificar como é que elas estão, praticamente não é feita, porque não há possibilidade de um número tão pequeno de pessoas altamente capacitadas, diga de passagem, fazerem uma assistência geral ou uma fiscalização completa das empresas onde há risco de acidente. Quanto à sociedade civil, o que se verifica é que é preciso fazer muito em relação à sociedade como um todo para que ela tenha consciência das relações entre saúde e trabalho, sabendo que o trabalho pode trazer doença e essas doenças são não só doenças como acidentes. Como é que o senhor avalia a Constituição de 88 com relação à saúde no trabalho? O senhor acha que houve avanços nessa área? A lei é uma beleza no papel. Nós temos certamente uma das legislações mais avançadas no campo no campo de proteção à saúde do trabalhador. Eu sempre digo que, traduzindo para o inglês estas normas e procurando nos vários países mostrar essas normas, certamente irão dizer, mas não, incrível como é que um país em desenvolvimento tem uma legislação tão boa, tão eficiente, tão completa. Agora a pergunta, essa legislação é cumprida? Ela chega à realidade do trabalho, do dia a dia do trabalhador? Nas grandes empresas, nós temos dois grupos. Um grupo daqueles que se preocupa e que toma providência. Mas, lamentavelmente, mesmo nas grandes empresas, temos aqueles que a preocupação é mínima com o seu trabalho. A nossa legislação exige que nas fábricas, em todos os lugares de trabalho, exista um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho. Mas, infelizmente, existem grandes empresas onde isso é deixado de lado. E o SESMIT, portanto, nesses lugares não tem função. E os dirigentes sindicais? Os dirigentes sindicais variam dependendo do sindicato. Um sindicato que é extraordinariamente interessante pelo que ele faz é o dos metalúrgicos de Osasco. Os metalúrgicos de Osasco têm no seu dirigente, que é o Clemente, uma pessoa que se dedica integralmente à prevenção de acidentes e tem conseguido resultados excelentes. E neste sindicato não existe problemas ideológicos, existem problemas de segurança. Agora, doutor Nogueira, qual é a previsão, como é que o senhor pensa sobre o futuro da medicina do trabalho no Brasil? O futuro da medicina do trabalho dependeria fundamentalmente de duas coisas. Uma dos serviços especializados de segurança e medicina do trabalho, do SESMIT, e do outro lado, do apoio do empregador. É inútil ter um SESMIT sem apoio do empregador. O futuro, pelo menos o que se pode pensar é o seguinte: se todas as empresas onde os SESMIT são obrigatórios seguissem todas as 28 normas regulamentadoras exatamente como elas estão expostas, temos a certeza que no campo dos acidentes do trabalho isso teria uma redução muito grande. Muito obrigado, então. Nós agradecemos a participação neste Linha Viva de hoje do médico Diogo Pupo Nogueira, um dos mais ilustres mestres na área de saúde no trabalho. Eu queria saber se é perigoso trabalhar com lixo assim, na beira da rua. Olha, seu Francisco,
Em geral, a questão da varrição não é tão problemática, desde que você esteja usando luva, faça a higiene pessoal. E o grande problema é a questão da exposição à poeira, que pode estar causando algum tipo de alergia. Mas o maior problema é a questão do atropelamento. Por isso é importante que você esteja bem identificado. As aparências enganam. À primeira vista, o trabalho de caixa de supermercado parece muito fácil. Parece, mas não é. Uma jornada de até 12 horas numa caixa registradora deixa marcas profundas no corpo e na cabeça desses trabalhadores. No Brasil, existem 35 mil lojas de supermercados que empregam diretamente 650 mil trabalhadores. Só na Grande São Paulo são 18 mil. Desse total, pelo menos metade trabalha como caixa de supermercado. Em abril do ano passado, o Ministério Público pediu à Fundacentro um estudo técnico sobre lesões por esforços repetitivos nos caixas de uma das maiores redes de supermercado do país. O estudo detectou que a função de caixa de supermercado, aparentemente um trabalho leve, é, na verdade, um serviço capaz de provocar graves lesões por esforços repetitivos. Um caixa realiza mais de 2.000 digitações por hora de trabalho. Existe ainda o chamado movimento auxiliar, de empurrar as mercadorias com a mão esquerda. Um gesto que um caixa chega a realizar cerca de 4.000 vezes em uma hora de trabalho. Um esforço com graves reflexos para a musculatura do braço e do ombro, após jornadas de 8 ou mais horas. Mesmo nos supermercados onde há esteira para a passagem das mercadorias, o movimento não é completo e exige a intervenção do caixa em compras maiores. A operadora de caixa levantando mercadorias pesadas, isso constitui-se numa lesão do ombro e do punho, né? Deveria ser instituída uma regra de que esse tipo de mercadoria deveria ser passada no próprio carrinho. Essa operadora, ela tem uma postura errada para trabalhar, né? No digitar a compra, ela executa, em média, 4.000 movimentos repetitivos por hora de trabalho, né? Numa jornada de trabalho longa de 10 horas, ela faria 40.000 movimentos repetitivos. Essa imagem mostra principalmente o movimento crítico que essa operadora faz, né? Então ela vai lesar ombros, ela tem uma torção muito acentuada nos punhos, tá? E é um movimento bastante frequente, né? Isso daqui, em média, ela faz de puxada de mercadorias 4.000 movimentos repetitivos e vai dar um problema excessivo de ler para ela. Esse tipo de cadeira é anti-ergonômica porque ela possui um área de apoio de pé fixo, né? E a operadora está buscando uma alternativa, que seria a caixinha para apoiar a planta do pé. Essa imagem mostra a operadora de caixa puxando mercadorias, né? E ela vai lesar principalmente a região lombar e cervical da coluna. Esse tipo de atividade que ela executa é um elemento crítico para lesar principalmente o ombro, o punho e coluna vertebral. Essa imagem nos mostra a operadora de caixa fazendo uma atividade extra, quer dizer, ela está empacotando mercadorias, né? Isso constitui um agravante, ela está fazendo um acúmulo de funções. Deveria ser proibida esse tipo de tarefa para essas operadoras. O diagnóstico do ergonomista é confirmado pelo depoimento de um grupo de 86 caixas de supermercado. Eles responderam a seguinte pergunta: você sente dores ao registrar as compras? 52 caixas se queixaram de dores nos ombros, 42 dores nos braços, 30 nos punhos, 26 nos dedos, 18 nas mãos e 38 citaram dores em outras partes do corpo. Essas situações, detectadas pelo estudo da Fundacentro, são basicamente as mesmas dos caixas de supermercados em todo o país. Uma função realizada principalmente por mulheres solteiras entre 18 e 27 anos, com primeiro grau completo. Em São Paulo, elas recebem R$ 198 por mês para trabalhar jornadas de 8 horas de segunda a quarta e de 12 horas de quinta a sábado. Em algumas redes, as horas extras não são pagas. São compensadas com folgas durante a semana. O horário é excessivo, 8 horas por dia, é muito para uma pessoa que trabalha numa função repetitiva, que dá inclusive doenças, que é o LER, e faz com que realmente as pessoas tenham estresse. Marisa e Aldesina, 23 anos.
As duas trabalham no mesmo supermercado em São Paulo e têm histórias muito parecidas. Aldezina trabalha como caixa de supermercado desde os 19 anos. No ano passado, começou a sentir dores no pulso e nos braços e descobriu que tinha LER. Procurou um médico, fiquei sabendo que eu tinha tendinite, mas antes eu nunca sentia nada. Fiquei afastada do serviço e comecei a fazer fisioterapia. Essa fisioterapia, eu fazia massagem e banho de água quente, né, em turbilhão. Então, conforme o tempo, foi melhorando bastante a dor. Marisa e Aldezina deviam mudar de função, mas continuam trabalhando como caixas de supermercado, o que pode piorar o quadro clínico. Quando o tratamento é feito de uma forma inadequada e a pessoa continua trabalhando nas condições adversas à sua saúde, o quadro pode se tornar tão grave e incapacitante que ela pode se tornar incurável. O estudo da Fundacentro recomenda algumas medidas para diminuir a incidência de LER e melhorar as condições de trabalho dos caixas de supermercado. A principal é a redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias. Em São Paulo, apenas uma rede de supermercado já tomou essa providência, uma reivindicação do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Outra saída é o investimento em tecnologia com a adoção de leitura ótica por códigos de barra, uma solução apenas para grandes redes, que além de agilizar o atendimento ao consumidor, diminui o esforço de digitação. Outra medida importante é a contratação de empacotadores para que o caixa não acumule função e a instituição de intervalos de 15 minutos a cada 3 horas. As propostas são inúmeras. Dentre elas, nós destacamos algumas, como a execução de exercícios laborativos com esses empregados, redimensionar todo o posto de trabalho, que mudando as dimensões de checkouts, o posicionamento das caixas de máquinas registradoras e leituras óticas. E, fundamentalmente, reduzir ou eliminar a execução de horas extras, que chega a nível de 4 horas diárias, o que leva a um agravamento dessas situações de doença do trabalho.